A conversa hoje é sobre uma ferramenta tecnológica que está, muito em discussão nas mídias e no meio profissional, principalmente com relação à sua potencialidade em substituir certas atividades, certas funções e profissões. Eu acho importante falar sobre esse tema para que aqueles que estão envolvidos no processo de contratação, seja ele um agente de contratação, seja ele um parecerista ou qualquer agente que atua na fase de planejamento ou como fiscal de contrato, que ele possa entender a realidade por trás dessa ferramenta tecnológica e possa se utilizar da melhor forma possível dela, esclarecendo alguns pontos que são talvez mal interpretados. Eu estou falando da inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é internamente do que um algoritmo. É uma receita matemática, uma lógica matemática internamente que se utiliza de informações prévias para gerar novas informações a partir desse algoritmo. Então ele faz, na verdade, um cálculo interno para gerar novas informações. Por isso, o termo IA generativa é utilizado para esse tipo de ferramenta. É a mais comum, não existe apenas ela, mas a que é mais comercializada, que chega até o consumidor final, que está atingindo aí os profissionais, são a IA generativa em sua maioria. Então, essa ideia de que a IA ela vai substituir profissões, ela vai substituir atividades, ela vai substituir pessoas, profissionais, isso é muito discutido nas mídias sociais e nos meios de comunicação. Mas o que é importante você, agente de contratação, você agente envolvido no processo de contratação pública, entender? No atual estágio desse tipo de inteligência artificial, que a gente nem poderia chamar exatamente de inteligência, por se tratar de um processo meramente lógico-matemático, nessa atual fase, o termo inteligência não seria o mais adequado, mas é o comum, é o que se popularizou. Então a gente precisa entender que o atual estágio da inteligência artificial, como serviços como o ChatGPT, o Gemini e outras ferramentas que surgem de IA generativa, são ferramentas de apoio, são ferramentas que devem ser utilizadas pelo agente de contratação, pelo fiscal de contrato, pelo parecerista, pelo membro de equipe de contratação. Deve ser utilizado por todo e qualquer profissional que possa se beneficiar dessa ferramenta como uma ferramenta de apoio. Na IA generativa, vou dar um exemplo do Gemini, que é do Google, você pode fazer inserção de informações e consultas muito mais detalhadas e, dependendo da consulta que você faça, da pergunta que você faça, da qualidade da pergunta que você faz, você recebe uma resposta baseada em um histórico de informações que a inteligência artificial pesquisa em meio à internet para te dar a resposta mais adequada possível. Mas na atual fase da inteligência artificial generativa, ela não pode e não consegue ainda substituir o raciocínio humano. É preciso sempre um profissional, é preciso sempre um humano com capacidade de entendimento, com capacidade de crítica para avaliar as respostas. As respostas ainda são muito, eu diria, passiva de erros, de imprecisões, tá? Porque a IA, ela não pensa, ela calcula, ela gera dados, gera informação a partir de informações que você fornece. Então, deve ser usada como uma ferramenta de apoio. Com ela, a gente consegue, por exemplo, realizar uma pesquisa ou poder realizar a geração de um tópico do ETP, por exemplo, ou uma descrição mais detalhada de um determinado objeto, de um determinado serviço que a gente levaria talvez horas ou dias
e a IA consegue lhe fornecer em poucos segundos ou em poucos minutos. Então isso é ganho de produtividade, isso é ganho de eficiência, isso é ganho de tempo para que o agente possa se dedicar a outros meandros do processo de contratação. A IA pode ajudar você a elaborar alguns tópicos do ETP, alguns tópicos do TR, pode ajudar você a elaborar pesquisa, você pode aprender a utilizar a IA e as ferramentas generativas como uma forma de você criar um agente, né, que é como se fosse um robô, uma persona dentro do ChatGPT ou do Gemini ou de qualquer outra IA generativa, onde você cria um personagem e esse personagem com características vai reduzir o âmbito de pesquisa da IA e isso vai aumentar muito a capacidade de processamento da IA, porque ela vai estar restrita àquele âmbito de pesquisa que você determinou nesse agente, nesse bot que você criou. Então, aprenda como funcionam essas ferramentas, aprenda como se faz um prompt, que é exatamente a pesquisa que você faz, a maneira de você perguntar. Então, na inteligência artificial, na atual fase, saber o que perguntar e como perguntar é mais importante do que a resposta, porque é baseado na pergunta feita da maneira correta que você vai obter o melhor resultado. Então, você precisa aprender a usar a ferramenta, aprender como criar, de repente, um agente dentro da IA, para que você possa ter ali um tipo de pesquisa específico para atender a sua necessidade ou a sua área de atuação. Você precisa aprender a entender os prompts, como funcionam os prompts, que são exatamente essas formas de você fazer pergunta para a IA. Não utilize prompts prontos sem refletir sobre ele, porque a IA, ela naturalmente, implicitamente, ela gera novas respostas a partir da mesma entrada, da mesma pergunta, porque ela vive constantemente aprendendo. Então ela nunca, ou pelo menos dificilmente, vai lhe responder da mesma forma a mesma pergunta duas vezes, porque ela já, até você formular novamente uma nova pergunta, com o mesmo prompt, com a mesma entrada, ela já aprendeu novas coisas, ela já reaprendeu com a primeira entrada que fizeram com essa mesma pergunta. Então evite, mas aprenda o que é um prompt, como utilizar um prompt, como melhorar um prompt, como adequar um prompt à sua necessidade. Então, inteligência artificial, ela veio para ficar, não adianta você resistir, não adianta você ignorar. Aprenda a usar, porque ainda tem muito chão pela frente, a atual fase ainda é muito carente de ajustes, mas a tendência é que ela vá evoluindo. E certamente, quanto mais a inteligência artificial generativa evoluir, mais você vai ter uma ferramenta poderosa para você potencializar os resultados do seu trabalho. Ela não é para substituir, ela não é para retirar o seu cargo ou a sua profissão. Ela é para tornar o seu dia a dia mais produtivo, mais efetivo, para evitar que você leve tempo fazendo algo que você pode fazer, que ela pode fazer por você em alguns segundos, mas sempre vai depender da sua avaliação, sempre vai depender de uma supervisão humana, sempre no atual estágio. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas existem outros tipos de IA. Uma delas é uma IA que ainda se pretende chegar, que é a IA autônoma, que ela é capaz de realizar feitos por conta própria, e aí se discute muito sobre a potencialidade dessa IA em relação à substituição dos seres humanos. Mas isso ainda é um debate, isso ainda são coisas para o futuro ainda. Então, aprenda hoje a usar a ferramenta que já está disponível para você. A maioria dos portais das IA generativas oferecem versões gratuitas, e aí você usa uma quantidade de recursos limitadas da IA. Se você precisar avançar, você precisa pagar um valor de mensalidade, mas a maioria já atende aos trabalhos mais simples, aos trabalhos mais do dia a dia, as atividades do dia a dia. Então, não deixe de dar atenção para essa tecnologia, para as ferramentas, aprender a usar essas ferramentas que estão disponíveis já aí, e potencialize a sua capacidade profissional. Não fique para trás, use isso como uma ferramenta a mais para mostrar a sua qualidade